Então, gente, meu nome é Débora Castro Branco, sou professora de microbiologia e vou apresentar um pouco hoje sobre enterobactérias. Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos gerais. As enterobactérias, né, antes classificadas somente na família Enterobacteriaceae, pertencem ao filo Proteobacteria, à classe Gamma Proteobacteria, à ordem Enterobacterialis e anteriormente pertencia a uma única família denominada de Enterobacteriaceae. Hoje, entretanto, devido aos estudos moleculares, essas bactérias foram divididas em 7 famílias, das quais 3 merecem maior destaque: a família Enterobacteriaceae, a família Morganelaceae e a família Yersineaceae. Dentro dessas 7 famílias são descritos mais de 50 gêneros e mais de 150 espécies, mas na verdade dessas 150 espécies, aproximadamente 25 espécies estão associadas a mais de 95% das infecções associadas às bactérias da ordem Enterobacterialis. Quanto à ecologia, são micro-organismos ubíquos, presentes em águas, solos e em diversas espécies animais, inclusive seres humanos, colonizando o trato gastrointestinal, o trato urogenital, o trato respiratório superior, né, ou inferior também, mas principalmente superior, pele, mucosas. E, como características microbiológicas, esses micro-organismos são bacilos gram-negativos, que podem ser imóveis ou móveis. Quando são móveis, essa motilidade está associada à presença de flagelos peritríqueos, que são aqueles que estão distribuídos homogeneamente na superfície bacteriana. Não formam esporos, são anaeróbios facultativos, são capazes de fermentar a glicose para a obtenção de energia e, às vezes, outros açúcares, o que pode auxiliar na identificação desses micro-organismos, não produzem uma enzima denominada de citocromoxidase e são capazes de reduzir nitrato a nitrito. Conjuntamente, essas características permitem classificar um micro-organismo como uma enterobactéria, né, como pertencente à ordem Enterobacterialis. Quanto à estrutura celular, como foi falado, são bactérias gram-negativas, né, que aqui nós temos a parede de uma bactéria gram-negativa, e nós observamos que, como uma bactéria gram-negativa, nós temos então uma camada delgada de peptidoglicano, certo? O espaço periplasmático, que fica entre a membrana plasmática e a membrana externa da parede celular. E uma característica muito importante, a presença do lipopolissacarídeo. O lipopolissacarídeo é essa molécula que fica presente na membrana externa da parede celular bacteriana, da gram-negativa, caracterizada então pela presença de um lipídio A, associada a um polissacarídeo, na verdade a 2 polissacarídeos que se projetam para o meio extracelular. Então, nós podemos aqui ver de forma mais esquemática, né, a parede celular bacteriana. Então, nós temos aqui, como falei, a membrana plasmática, o espaço periplasmático, o peptidoglicano, que é delgado, né, uma camada delgada, porque é uma gram-negativa que se encontra aqui ocupando uma pequena porção do espaço periplasmático, e nós temos a membrana externa. Na membrana externa, nós temos então uma bicamada fosfolipídica que se assemelha à membrana plasmática, mas incrustada na porção mais externa da membrana externa, né, a porção que entra em contato com o meio extracelular, nós temos a molécula de lipopolissacarídeo. Então, essa molécula é formada por um polissacarídeo central, que ele não apresenta nenhuma variação antigênica, e o polissacarídeo somático, que é, então, o que é denominado de antígeno O. Esse polissacarídeo somático ele apresenta uma variação dentro de uma mesma espécie e entre espécies diferentes, o que pode auxiliar na identificação não só de espécies como de cepas bacterianas, né? E então, quando se fala de uma Escherichia coli, antígeno O 157, por exemplo, o antígeno O, ele se refere então a esse polissacarídeo somático mais externo da molécula do lipopolissacarídeo. O antígeno K, ele está associado à cápsula. Então, quando a enterobactéria possui cápsula, a cápsula estaria aqui, mais externamente a essa porção.
E aí, também apresenta uma variabilidade antigênica e essa variabilidade está associada ao antígeno K, que é o antígeno de cápsula. E o antígeno H está associado aos flagelos. Quando a bactéria é móvel, que possui flagelos, ela então possui uma variabilidade antigênica nessa estrutura bacteriana, que vai ser denominada então de antígeno H. Então, novamente, de forma esquemática, apresentando a parede celular das gram-negativas, né, padrão. Então, nós temos aqui a membrana plasmática, o peptidoglicano, a camada delgada, esse espaço aqui seria o espaço periplasmático, certo? E nós temos, então, a molécula de lipopolissacarídeo. Essa molécula de lipopolissacarídeo, como nós falamos, está formada pelo lipídio A, que é, de fato, a porção antigênica e imunogênica do lipopolissacarídeo, então é denominado de endotoxina. Nós temos o polissacarídeo central, que ele não tem uma variabilidade antigênica, né? Ele é comum a todas as enterobactérias, e nós temos o polissacarídeo somático, que de fato auxilia na identificação de espécies, né? Tá aqui ele, ou de cepas bacterianas. Na porção mais externa, nós temos a cápsula, quando presente, que é chamada então de antígeno capsular, antígeno K, e nós temos também os flagelos quando presentes, né? Que é o antígeno H, tá aqui o flagelo. Então, quanto aos fatores de virulência, a gente sabe que os fatores de virulência, relembrando, né, além da estrutura antigênica, quanto aos fatores de virulência, primeiro eu gostaria de lembrar que fatores de virulência são estruturas bacterianas ou produtos bacterianos que auxiliam na sobrevivência da bactéria no ambiente do hospedeiro, fazendo com que haja o desenvolvimento da infecção, do processo infeccioso. Então, assim, são estruturas ou produtos metabólicos da bactéria que auxiliam na sobrevivência da bactéria no hospedeiro, mas que, ao mesmo tempo, por auxiliarem na sobrevivência, auxiliam também no processo de patogênese. Então, são chamados de fatores de virulência. Eles podem ser estruturais, que estão associados à estrutura da célula bacteriana, ou não estruturais. Dentre os fatores de virulência estruturais, eu gostaria de chamar a atenção principalmente ao lipopolissacarídeo, né? A porção, principalmente ao lipídio A, que é aquele denominado de endotoxina, porque é a porção imunogênica e antigênica do lipopolissacarídeo. Essa porção, essa característica molecular, essa identidade molecular do lipídio A, ela é rapidamente e prontamente identificada por células da imunidade inata, que vão desencadear, então, um processo inflamatório, uma resposta inflamatória aguda, né, que está associada, então, à liberação de interleucina 1, TNF-alfa, moléculas, né, componentes do sistema complemento, como C3A, C5A, e que podem levar, inclusive, a um processo inflamatório exacerbado que está associado ao desenvolvimento do choque séptico. Então, além do LPS, nós temos a cápsula, que nós já discutimos e já foi visto em aulas anteriores que a cápsula bacteriana tem um papel essencial no processo de proteção contra a fagocitose, então seria um processo de proteção bacteriana inicial. Nós temos o sistema de secreção tipo 3, que é como se fosse uma seringa, né? Uma seringa de injeção, só que uma seringa molecular, que tem essa capacidade que fornece à bactéria a capacidade de injetar na célula do hospedeiro fatores de virulência que vão favorecer a patogênese e a sobrevivência bacteriana. Além disso, nós temos adesinas e outras proteínas ou outras moléculas de adesão que promovem, então, a adesão da bactéria às superfícies corporais do hospedeiro, seja em pele ou mucosa. Dentre essas adesinas, a gente pode falar de proteínas de membrana, de fímbrias, de carboidratos de superfície, de pile. Então, são estruturas proteicas ou, né, de carboidratos, né, que fornecem essa interação, promovem essa interação micro-organismo hospedeiro. E existem também os fatores de virulência não estruturais, que a gente destaca principalmente os sideróforos, né? Então, os sideróforos são moléculas proteicas, normalmente, que têm a capacidade de quelar o ferro, de sequestrar o ferro do hospedeiro para o micro-organismo utilizar.
O ferro é um importante cofator enzimático, um importante cofator para os processos metabólicos microbianos, bacterianos, fúngicos, né? E nos hospedeiros, né, nas diferentes espécies hospedeiras, animais, o ferro ele não se encontra prontamente disponível, ele está compartimentalizado, ligado a proteínas, como a hemoglobina, a mioglobina, as ferritinas, então ele não se encontra livre para o uso pelos micro-organismos. Então os micro-organismos precisam lançar a mão para remover o ferro dessas proteínas para que eles possam ter acesso a esse metal, né? Esse importante cofator enzimático. Então, os siderófilos fazem essa função, eles têm uma grande afinidade pelo ferro, então eles conseguem, então, remover o ferro para que a bactéria possa utilizar. Dentre os siderófilos produzidos pelas enterobactérias, destacam-se a enterobactina e a aerobactina, que são ambas produzidas por Escherichia coli, mas tem diversos tipos de siderófilos diferentes, mas todos têm a mesma função. Quanto às toxinas, são proteínas ou enzimas que têm a capacidade de lesar os tecidos do hospedeiro, né, de causar danos, né, diarreias, vômitos, processos de intoxicação. Então, normalmente são produtos proteicos que têm essa atividade, que acaba tendo uma atividade deletéria sobre o hospedeiro. Então, aqui só para ilustrar, né, o sistema de secreção tipo 3, a seringa molecular. Então, nós temos estruturas proteicas que se projetam para além da célula bacteriana. Então, aqui é a membrana plasmática, aqui é o peptidoglicano, né, aquela delgada camada de peptidoglicano. Aqui nós temos a membrana externa da parede celular da bactéria gram-negativa. E esse tubo proteico, ele é inoculado na membrana da célula hospedeira, né, da membrana hospedeira, e os fatores de virulência do meio intracelular, produzidos intracelularmente, são transportados para o meio extracelular e para o meio intracelular da célula hospedeira. Isso aqui favorece alguns processos de patogênese, alguns processos do mecanismo de patogênese das bactérias. Quanto à patogenicidade, nós sabemos que as enterobactérias são importantes causadoras de quadros de infecção intestinal, né? São as principais causadoras de infecções intestinais. Estão associadas a 30% dos casos de sepse, a 70% dos casos de infecções urinárias inferiores. Então, nós temos aqui um grupo de micro-organismos, né, que é capaz de causar diversos tipos de infecção em diferentes perfis de hospedeiros. Com base na patogenicidade, esses micro-organismos podem ser classificados como enterobactérias enteropatogênicas, ou seja, aquelas capazes de causar processos infecciosos no trato gastrointestinal, associado principalmente a quadros diarreicos, como as espécies Escherichia coli, os gêneros Salmonella e Shigella. Essas bactérias têm a transmissão orofecal, ou seja, o processo de infecção se dá pela ingestão de água ou alimento contaminado com fezes de pessoas doentes ou portadoras desses micro-organismos no trato gastrointestinal. E o processo de lesão tecidual, do estabelecimento da doença propriamente dita, ele pode ocorrer seja pela invasão da mucosa intestinal ou pela produção de toxina por essas bactérias. E a principal manifestação é a ocorrência de diarreia, né? Vários tipos de diarreia, mas a ocorrência de diarreia. E nós temos também as enterobactérias não enteropatogênicas, que aí a gente tem principalmente os gêneros Klebsiella, Enterobacter serrácea, ou os gêneros do grupo Proteus, Providência morganella. Aqui, para ilustrar, Klebsiella e Enterobacter pertencem à família Enterobacteriaceae, serrácea pertence à família Yersineaceae, Proteus, Providência morganella pertence à família Morganellaceae. Escherichia, Salmonella e Shigella também pertencem à família Enterobacteriaceae. As vias de infecção são das mais diversas porque, na verdade, essas bactérias se tornam patogênicas quando elas atingem sítios anatômicos extraintestinais. Então, no intestino não se observam sinais clínicos, não se observa alteração clínica, quadros diarreicos não são observados, não existe uma alteração. Mas quando esses micro-organismos têm acesso a sítios anatômicos extraintestinais, como corrente sanguínea,
o trato urinário, as meninges, cápsula articular, enfim, há diversos sítios anatômicos extraintestinais, aí sim esses micro-organismos se tornam patogênicos e causam um quadro infeccioso. Então aqui para ilustrar, né, nós temos Escherichia, o gênero Escherichia responsável por 45% dos processos infecciosos associados às enterobactérias, o gênero Klebsiella por 22%, Enterobacter 20%, Proteus, Serratia, Citrobacter por um percentual muito menor. É claro que esses números não são fixos, né? Podem variar de acordo com o país, de acordo com a região, mas de maneira geral, Escherichia coli de fato é a enterobactéria mais é a enterobactéria mais comumente associada a processos infecciosos em seres humanos.